Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Esse é um dia especial, 24 de dezembro, antecede ao dia 25, dia que comemoramos o Natal. Que essa tarde seja realmente uma tarde diferente e uma tarde para pensarmos na Palavra de Deus, naquilo que a Palavra de Deus nos diz, que seja algo especial para nós essa tarde. E eu gostaria de iniciar esse momento com uma oração, que você possa, nesse instante, voltar o teu coração, a tua vida, a tua mente, aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, Deus de toda a glória, que está aqui, aquele que governa todas as coisas. Estamos na Tua presença, Pai, e queremos Te pedir, abençoa a nossa vida, ministra o nosso coração, fala conosco essa tarde, que possamos, Senhor, ser edificados, ser transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa falar conosco e ministrar conosco essa tarde. Nós temos feito as lives nas quintas-feiras para pensar, para meditar, porque nós temos sempre os cultos. E esse tempo nós queremos que nós não podemos estar lá, mas na igreja, mas nós queremos meditar, ouvir a palavra de Deus e que Deus possa estar ministrando e falando ao teu coração. E eu gostaria de ler contigo, se você tem a Bíblia, se não apenas escuta, em Lucas capítulo 2, gostaria de ler uma palavra para nós pensarmos e meditarmos um pouco essa tarde. Lucas capítulo 2 diz assim: O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa palavra e tudo aquilo que se refere ao Natal, que nós comemoramos em dezembro, embora o nascimento mesmo de Jesus não foi essa época, comprovado historicamente, foi mais ou menos em abril, época de verão, mas a questão não é a data, se é abril ou dezembro. O importante é que toda a humanidade, todo mundo comemora um dia que nós chamamos Natal, o nascimento do Salvador. Até o ateu, quando alguém pergunta que data é essa, que dia é esse, ele é obrigado a dizer: se comemora o Natal, o nascimento de Jesus. Por mais que se coloquem outras coisas, se coloquem Papai Noel, se coloquem compras, se coloquem comércios, festas, a razão principal para essa data é a data que marcou a história. Porque a história é marcada em antes de Cristo e depois de Cristo. Então não se preocupe com questão de datas e dias e anos. Se preocupe
que uma vez por ano todo cristão diz: Jesus nasceu, o Salvador nasceu. Isso que é importante. Então a primeira coisa que esteja no teu coração e na tua família, não fique pensando, é porque as pessoas compram presente, isso e aquilo. Não foca os teus olhos nisso. Foca os teus olhos em Jesus. Não critique as pessoas que compram presentes. Foca os teus olhos em Jesus. Pensa que é o dia que o nosso Salvador, o Rei dos Reis, nasceu. Isso que é o mais importante de todas as coisas. E agora, pensando um pouquinho no texto, eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para estar falando e ministrando sobre o Natal. Quando nós lemos aqui no primeiro versículo do capítulo 2, diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Foi publicado um decreto a nível mundial daquela época. Porque quem dominava o mundo daquela época? Roma. Roma é que dominava, ditava as ordens de todo o mundo daquela época. Era a época do domínio romano. E o domínio romano era extremamente vasto. Então, o mundo conhecido da época, no mundo conhecido da época, foi feito um decreto que todos deviam alistar-se. E o que vem ao meu coração, porque sempre quando nós lemos a palavra, Deus fala e ministra ao nosso coração sobre as datas e épocas que vivemos. E nós também vivemos numa época que estamos debaixo de decretos. Algumas cidades, alguns países, os decretos são mais severos, mas todos nós estamos debaixo de um decreto esse ano por causa da enfermidade que nos assola, do mal que tem assolado todo esse mundo. Todo mundo conhece, fulano pegou Covid, ciclano. Normalmente se tem alguém, aquele lá pegou, alguém da minha família pegou, eu peguei. Então todos conhecem. E por causa disso, todos estamos debaixo de um decreto, com maior ou menor intensidade. E o que eu gostaria de colocar para vocês é que nenhum decreto humano foge aos propósitos de Deus. Aqui nós vemos, na época do nascimento do Salvador, foi feito um decreto. Por que foi feito esse decreto? Porque José e Maria não estavam em Belém. Maria estava esperando o Salvador. Ela estava grávida, mas ela não estava em Belém. Não era lá que ela estava para ganhar o filho. Então, Deus move a mão dele através de decretos. Então não pense que você vive numa outra época, que os decretos que estão acontecendo fogem do conhecimento de Deus. Todos os decretos humanos, nada foge ao propósito de Deus. Então não se lamente por aquilo que está acontecendo, você que conhece Jesus, você que tem um Salvador. É difícil? É difícil. Imagina a dificuldade para José e Maria, o decreto que foi feito naquela época, o decreto do mundo da época, que eles teriam que sair, eles teriam que viajar 120 quilômetros a pé. Eles teriam que sair, todas as pessoas saíram, todo o Império Romano, porque foi feito um decreto no Império Romano, então todas as pessoas estavam se movimentando. Todas as pessoas estavam indo de um lugar a outro, porque eles tinham que se alistar-se lá em Israel, na Judéia, no lugar aonde eles tinham nascido. Então todo mundo se moveu
em função do decreto. Todos nós hoje nos movemos, nos movimentamos em função dos decretos que os governos colocam sobre a nossa vida. Mas esses decretos, esse governo não foge ao desígnio de Deus. Você sempre tem que pensar, se há um governo humano, há um governo maior que governa tudo nessa terra, e esse governo é Deus. Esse governo é Deus. Então fixa os teus olhos em Deus. Então, como na época do nascimento do nosso Senhor, que foi colocado um decreto, nesse Natal, nós também estamos debaixo de decreto. E isso não deve abalar o nosso coração. Não deve entristecer o nosso coração, porque não podemos ver entes queridos, porque não podemos estar na nossa família, ou porque não podemos estar junto com pessoas que amamos. Maria e José não podiam estar com a família deles. Era o momento mais difícil da vida dela. Um momento em que ela ia dar à luz. Quem é mãe, ou quem está grávida, quem vai ter filhos, sabe o quanto é difícil essa época. Normalmente se busca o quê? Estar do lado de pessoas, se planeja para a mãe estar perto, alguém estar perto, sempre se planeja para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Sempre se faz planos, para que tudo esteja bem, para que as pessoas estejam perto para ajudar a mãe nesse momento. Maria e José não tinham ninguém. Eles teriam que sair dos parentes da onde eles estavam, do lugar aonde eles moravam, para ir para outro lugar, para que se cumprisse a profecia. Eles teriam que sair do lugar aonde eles estavam. Por isso, na situação que você está, não se entristeça, porque às vezes você esteja talvez passando o Natal, tem pessoas que estão passando o Natal só o marido e a esposa, longe dos filhos, tem parentes que tinham planejado viajar, não pode, receberam, está enfermo, não pode viajar, tem que ficar longe, e às vezes você planejou, eu vou estar junto com meus pais, ou vou ir para lá, não posso mais viajar, estou com febre, tenho que ir no posto, tenho que ver o que está acontecendo. Então, olhe para Jesus. Deus sabe de toda circunstância. Nada nessa terra nunca aconteceu por acaso. Nenhum átomo se move por um acaso. Nem uma estrela, nem o vento, nada se move por acaso. Tudo está no controle daquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Assim como nós vemos tudo no controle de Deus aqui. Havia um decreto e eles tiveram que sair. Olha aqui, versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família de Davi. Por que ele tinha que ir para lá? Nós olhamos para que se cumprisse uma das profecias, tem várias profecias a respeito do Salvador, mas em Miqueias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade, Deus já havia determinado.
aonde nasceria o Salvador? Em Belém de Judá. E lá, José e Maria tiveram que ir. Fizeram a viagem dava mais ou menos 120 quilômetros. Não era pertinho. Imagina quanto tempo eles saíram, porque Deus é que coloca todos os momentos, todos os instantes, e Deus de tal maneira colocou os dias da viagem, os dias que eles tinham que sair, para que o Salvador nascesse em Belém. O Salvador Jesus, aquele que a Bíblia diz em Isaías, e o governo está sobre os seus ombros. Você se preocupa com os governos? Se preocupe com o governo eterno. O governo está na mão de Deus. Nós ainda estamos aqui nessa terra, mas quem governa todas as coisas? Quem é o Rei? Quem é o Senhor? Quem é o Salvador? É Jesus. A Bíblia diz: o governo está sobre os seus ombros. Então aquele cujo governo está sobre os ombros tinha que nascer aonde? Em Belém. Imagina a dificuldade da viagem. Grávida, a pé, quanta poeira, quanto cansaço, todas as situações difíceis que eles passaram. Então não pense que só você passa situação difícil, como eu disse no início, que só você está longe dos seus parentes, que só você tem que passar o Natal num lugar onde você não gostaria de passar. Quem diz que Maria gostaria de estar sozinha em Belém para ganhar o seu filho? Toda mãe planeja. Mas lá, Maria estava sozinha, longe de tudo, apenas com o seu esposo. Ela era obrigada a ir. Ela e José tinham que alistar-se. Então, se você está debaixo de circunstâncias que te obrigam a ficar no lugar, louve a Deus e pense e medite nesse Natal no Salvador, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. E o que Maria e José tiveram que passar, aonde eles tinham que estar, para que o Rei nascesse, para que a profecia se cumprisse. Mas nós também devemos notar uma coisa muito importante nesse tempo. Nós vimos a viagem, a dificuldade da viagem, as coisas que aconteceram, mas nós vimos aqui, versículo 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura. O nascimento do nosso Salvador, na verdade, ele deveria abalar todas as pessoas, porque é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa, que criou todas as coisas. Qual foi o local do seu nascimento? Provavelmente, o local que ele estava, pela história, quando se estuda um pouco, provavelmente foi numa caverna onde se colocava animais. E lá, onde os animais estavam, existiam as manjedouras, que na verdade é um coxo, que é o lugar onde os animais se alimentam. Não havia uma cama, não havia nada demais, não havia nada de especial.
Não havia nada de especial. Apenas uma manjedoura. Não havia berço. O berço teve que ser improvisado. Mas Maria, ela tinha as faixas que se enrolavam os recém-nascidos. Lá estava o nosso Deus, o nosso Rei, o Senhor dos Senhores, deitado numa manjedoura. Ali que ele foi colocado. Você quer algo mais simples, mais desprovido de todas as coisas, de todos os recursos dessa terra? Não havia nenhum recurso. Totalmente desprovido de tudo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio para salvar. Ali estava o nosso Deus, o nosso Rei, na simplicidade. Na verdade, é um golpe no orgulho de todas as pessoas. O homem pensa que pode prover todas as coisas. O ser humano pensa que pode providenciar todas as coisas, ter todas as coisas. Mas o nosso Rei nasceu desprovido dos recursos que o homem pode providenciar. Totalmente pobre, sem nada, numa caverna, numa manjedoura ou num estábulo, como você achar melhor, mas desprovido dos recursos que o homem pode prover. Nós provemos recursos para nós mesmos. Nós trabalhamos, nós labutamos, nós economizamos, temos o nosso dinheiro, conseguimos lutar pelas coisas para prover recursos para nós. Mas o nosso Deus, o nosso Rei, ele nasceu sem essa provisão que o homem pode prover. Na simplicidade. E uma das coisas é impressionante nisso, que nós vemos, normalmente nós montamos um presépio, e esse presépio da manjedoura é montado desde o lugar mais simples até a mansão mais luxuosa. Desde o lugar mais simples, sem nada, pode montar o seu presépio, que nós chamamos o presépio, até a casa mais rica, mais luxuosa. Todos montam o mesmo cenário. Um jumentinho, uma manjedoura com palha, um menino deitado, José, Maria, os pastores, os magos que vieram do Oriente, todos montam o mesmo cenário, desde o lugar mais simples até o lugar mais rico. O que isso revela? Que o nosso Deus, o nosso Rei, ele quer nascer no nosso coração. E toda pessoa, desde o mais rico até aquele mais desprovido de dinheiro, mais pobre, todos têm um coração. Todos têm uma alma, todos têm. E o nosso Salvador, ele quer estar em cada coração. Não interessa a condição social, não interessa o que você tenha ou o que deixe de ter. Em todos os corações, Deus quer estar ali. Mas, como a Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pensa nisso. Se o teu coração já recebeu o Senhor, aquele que realmente é Rei, não um conhecimento intelectual, não é disso que eu estou falando.
Novo nascimento não se fala de conhecimento intelectual, de saber coisas da história, de conhecimento bíblico. Novo nascimento é nova vida, é ser salvo pela graça. E é isso que nós precisamos entender nesse Natal. E mais um aspecto para nós pensarmos nesse Natal, no versículo 7, no fim do versículo 7 diz assim: deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar. Estava cheio. Imagina quantas pessoas foram para alistar-se, quantas pessoas estavam em Belém, quantas pessoas naquele lugar. Não tinha lugar para ele, não porque os donos da hospedaria eram maus e disseram, não, não tem lugar, sai daqui. Não, não é essa a questão. Todos estavam ocupados. Todos precisavam de um lugar, tinham coisas para fazer, estava tudo cheio. E eu gostaria que você parasse para pensar que o teu coração não esteja ocupado com outras coisas. Muitas vezes no Natal, o nosso coração se ocupa com preocupações, com reclamações, com várias situações, com tristezas, com choros, com lembrança. Nosso coração e nossa mente fica ocupada com muitas coisas nessa terra. Tenha cuidado para que teu coração não se ocupe só com as coisas terrenas. Com o que você está se ocupando neste Natal? Está preocupado com comida? Está preocupado porque não pode viajar? Está preocupado porque você tem alguém longe e não pode estar perto? Está preocupado porque alguém que você ama nesse momento está no hospital? Está preocupado em arrumar a casa, em ir no mercado? Está preocupado em comprar mais presentes? Quais são as tuas ocupações nesse momento? Ou está ocupado com as tuas lembranças? Porque alguns nesse Natal estão sofrendo por perdas de pessoas que amam. Alguns perderam pessoas. Não vão mais estar junto no Natal. Há muitas ocupações nesse Natal. Há muitas preocupações nesse Natal. Mesmo em meio à dor, em meio a sofrimento, em meio a dificuldade, em meio a decretos, nós devemos saber que há algo maior, que é Jesus, que é o Salvador, que é aquele que é Pai da eternidade. Alguns já partiram para a eternidade, mas você que está aí me ouvindo, que ainda está nessa terra, que não partiu para a eternidade, você está preocupado com aquele que é dono da eternidade, aquele que é o Pai da eternidade, aquele que governa todas as coisas, aquele que é o dono da vida, tudo está nas mãos dele, aquele que faz viver e faz morrer. É Deus quem faz todas as coisas. E nesse Natal, nós devemos parar para pensar que nós não fomos deixados sós. Deus poderia ter olhado para a humanidade e ter deixado toda a humanidade sozinha, de lado. Mas Deus, o Rei, o dono da eternidade, olhou para cada um de nós e enviou um presente
que não é embalado em papel de presente, que não veio num castelo e debaixo de suntuosidade e de riquezas. Um presente que veio na simplicidade, um presente que traz vida ao coração, o presente da salvação. O presente da salvação. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua vida, mas pare para pensar se você tem no teu coração esse presente da salvação. Jesus é o único que consola no Natal. Jesus é o único que traz vida. Ele é o dono da vida. Nós não estamos sós. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no último versículo, nosso Senhor nos diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco todos os dias. Ninguém precisa chegar para você e dizer: oh, o Senhor está contigo. Abre a Bíblia, porque o próprio Senhor diz: eu estou contigo todos os dias. Deus está contigo. O Rei, aquele que veio, que nasceu, que todos os anos nós comemoramos em dezembro. Como eu disse, tanto faz a data. O importante é que toda a humanidade sabe: Deus se fez homem, habitou entre nós, veio para nos salvar, veio para pagar o preço mais alto por nós. Na cruz, ele pagou o preço com sangue. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio, nasceu de maneira simples, entrou nessa terra de maneira simples e saiu na cruz do Calvário. Ele veio nos salvar e ele diz: eu estou contigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que esse Natal, que esse tempo seja diferente. Que você possa pensar: nós estamos debaixo de um decreto por causa dessa pandemia, mas esse decreto está nas mãos de Deus. Porque nenhum vírus, nada escapa ao controle de Deus. Então louve ao Senhor e reflita na grande salvação, na salvação que é o presente de Deus. E se há algum familiar teu, alguma pessoa que você ama, que não tem esse presente, não se preocupe em dar outros presentes. Dobre o teu joelho e ore, interceda e diga: Senhor, que essa pessoa que eu amo possa receber o presente da salvação, que ela possa entender a mensagem da cruz e ser salva. Que esse Natal seja realmente um Natal de salvação, um Natal de redenção, um Natal com o maior presente, o Salvador Jesus. Que você possa pensar nisso, que isso esteja no teu coração, que esse Natal seja diferente e que você esteja comemorando este Natal de maneira especial, porque todas as coisas estão mudando. E para o cristão, nós sabemos que tudo está no controle de Deus, de Jesus, o nosso Salvador. Que o Salvador Jesus possa te abençoar, que o Salvador Jesus possa transformar a tua vida, que o Salvador Jesus possa consolar o teu coração, se há dor,
se há tristeza, se há alguma coisa no teu coração que nesse momento dói, que o Salvador possa te consolar. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Senhor Jesus, Deus de toda a glória, nosso Salvador, humildemente, Senhor, eu te peço, toque em cada coração, toca, meu Senhor, em cada vida, que esse Natal, Senhor, seja diferente, que as pessoas possam receber o presente da salvação, a mensagem do Evangelho, o poder da Tua Palavra, que penetra no coração e traz vida, vida em abundância. Que cada um seja abençoado, transformado, Senhor. E a Tua Palavra e o poder da Tua Palavra traga salvação e cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer e um feliz Natal com nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.